Buenas pessoal, tudo certinho? Eu olhei terror em Silent Hill Regresso para o Inferno. E assim, não vou dizer nenhuma novidade aqui, tá? O filme é terrível. Só que pra mim, ele é tão terrível que ele fez a volta. E ele ficou engraçado. Então eu queria trazer um vídeo aqui pra vocês mostrando por que eu achei, porque que na minha cabecinha aqui de Dodói, ele ficou engraçado. Então bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, assim, no primeiro take do filme, a gente já tem o nosso querido James e já mostra que ele era um artista e ele tá andando num Mustang conversível, ou seja, ele foi um artista que deu muito certo. E ele também tá correndo que nem um maluco e fumando um cigarrinho de artista ali, tá? Então, assim, esse cara não é o James, que a gente conhece. Obviamente, aquele cara do jogo que era, sei lá o que. A profissão dele era tão irrelevante que tu não consegue entender no jogo direito. Só aí já mudou bastante coisa, porque ele não é um cara qualquer, né? Ele é simplesmente alguém que tem um talento e dinheiro e, sei lá, fama, né? Deve ter alguma fama, o cara tá ganhando dinheiro com essa porcaria. E aí, tá, ele atropela as malas da Mary. E a Mary pega e fala, não, beleza, não vou mais embora. E assim, você vai descobrindo o que acontece durante o filme, o que aconteceu com ela na cidade. Não faz o menor sentido ela não ir embora. Ela tinha que ter ido embora com 7 anos de idade, entendeu? Ela tava indo embora com 20 e poucos. Ela resolve que ela não vai, porque... porque o fecho da minha mala não tava fechando. Meu Deus, bota no colo e vai embora, cara. Não tem cabimento. E aí o filme começa a te mostrar as cenas deles juntos e, pipipi, essas coisas bonitas. E aí corta pra ela com a cara meio estranha, né? Totalmente estranha, embaixo d'água ali, meio complicada. E o James na nossa querida cena do espelho, lá do banheiro do mirante pra Silent Hill. E a gente já olha pra aquilo e pensa, opa, deu um pouco de esperança, né? Eu olhei pra aquilo e achei, pô, tem alguma coisa interessante aqui, né? Olha só, o cara tá seguindo alguma coisa, pelo menos. Só que aí na próxima cena ele já joga isso aí no lixo. Joga pelo ralo daquele banheiro do mirante. Olha a preocupação do diretor, tá? E aí entra um ponto muito forte desse filme, que é o quê? O corte dele, a edição dele é muito ruim. É muito mal feita. Parece que foi feita por um cara que aprendeu a mexer no CapCut há 2 semanas, que é o vulgo eu, no caso. Porque a gente tem nessa sequência que ele sai do banheiro, ele se preocupa em trancar o carro, em apertar o alarme. E isso é completamente irrelevante pra gente, não precisava ter mostrado. Só que eu acho que o cara se ligou que era irrelevante. Só que ele esqueceu de ver no corte final e ele deixou essa parte porque ela tá muito mal cortada logo depois. Ele aperta o botão, no que ele aperta o botão, corta de uma maneira abrupta pra uma outra cena e aí já corta de novo pra outro pedaço, onde o James tá seguindo aquele caminho lá que vai levar ele pra Silent Hill. E aí, nesse momento, eles não conseguiram se segurar e eles meteram, assim, um letreiro gigante dizendo com o nome do filme lá no horizonte. E assim, já passou 15 minutos, cara, do filme. Já mostraram, sei lá, as 3 sequências, 4 sequências de cena. Não precisava mais, entendeu? Mas eu acho que, sei lá, eles estão tentando dizer pra gente, ó, ainda é Silent Hill. Mesmo que você tenha visto que o James não tem nada a ver, a Mary não tem nada a ver, lembra da cena do banheiro. Bom, e aí o James chega no cemitério, né? Que é aquela cena onde ele vai encontrar a Angela. Só que aí você já vê que a Angela tá meio diferente, entendeu? E assim, a Angela claramente é a mesma atriz que fez a Mary, entendeu? E aí você já fica, o que é isso? Problema com orçamento, virou o clone essa merda. Todo mundo tá fazendo, o Murilo Benício agora. Tá, vamos relevar isso. Só que aí a gente olha e ela tá fazendo um dique, uma barricada. E ela fala, não, me ajuda aqui porque teve um enchente. E aí é outro ponto que assim, o filme ele não se decide o que aconteceu com a cidade. Porque teve uma enchente, ou foi um incêndio, ou o que é, tem cinza saindo de tudo que é lado e teve um enchente junto. Cara, onde é que fica essa cidade, né? Que aconteceu tudo junto, né? Absurdo, absurdo. E aí nesse ponto tu já entende o quê? Que a Angela morava na cidade também. Ninguém tá ali pra resolver um problema que ele tem psicológico, né? O jogo, basicamente é isso, né? As pessoas vão pra lá porque elas são levadas pra lá por alguma razão, né? Alguma coisa que eles têm para resolver dentro da cabeça deles, alguma culpa que eles têm, entendeu? E no filme é tipo assim, 90% das pessoas moram lá, menos o James, que era o Van Gogh de Nova York. E ele tá indo embora, né? Só que aí a Angela, ela mete a murta que geme pro James.
Tipo assim, ó, se você não achar a Mary lá, eu saiba que eu vou estar aqui, viu? Tipo, Harry, eu divido o banheiro com você se você morrer lá embaixo. Meu Deus, cara. E aí, ó, a genialidade. Aí a genialidade, tá? Do cineasta e do nosso querido diretor. Porque aí ele já tá te dizendo, não basta ter a mesma atriz da Mary, ele também, ela dá em cima do James, que é um negócio que a Angela jamais faria. Então, só aí acho que já dá pra pegar, né? Porra. E aí o James chega na cidade. E a psiquiatra dele liga pra ele. Só que assim, não se fala em momento nenhum que ela é psiquiatra dele, beleza, né? É pra ficar subentendido. E o jeito que mostram ela, sim, é sempre num espelho, um negócio meio estranho, sabe? Pra mim, me passou uma impressão de que ela era a cartomante dele. É um negócio meio místico, sabe? Tipo, parece que a cartomante tava preocupada com ele. E aí ela pega e fala pra ele ir no outro dia lá, né? Na sessão deles. Parece que a cartomante parece estar atendendo um chamado, entendeu? Ela tem que fazer o contato com o cliente, senão ela vai tomar um problema aí. E aí a gente tem também o James vai se aproximando, um cara ali que tá deitado, e aí entra outra questão maravilhosa de que tem um mendigo em Silent Hill, tem um mendigo morando lá. E assim, o filme ele não consegue se decidir também se é todo mundo invenção da cabeça do James ou se realmente tem gente morando lá, entendeu? E aí nessa hora do mendigo aparece o primeiro bicho, e assim, o primeiro bicho olha, se tivesse botado o do jogo lá, do remake, na verdade até do jogo do Play 1 também teria sido melhor. Sei lá, bota mais névoa, porque, nossa, é horroroso, o bicho é muito mal feito. E aí você não tinha pego ainda, né, que o esquema vai ser esse, entendeu? É gráfico de Play 1 e história que não faz sentido. Tá ainda esperando que vai ter a mensagem do Silent Hill, cara, tu tá no filme errado, entendeu? E o mendigo é morto pelo bicho, o James corre, e assim, ele começa mais uma dos problemas do filme, que chega a ser engraçado, que é a questão dos flashbacks. Tem muito flashback, cara, assim, ó, Naruto não tem tanto flashback quanto esse filme, é absurdo. E aí tu entende que os flashbacks, na verdade, são até artifício pra teleportar o James pelo mapa da cidade, cara, Nossa, chega a doer, entendeu? E aí tem uma das melhores cenas desse filme, que é a primeira vez que toca a sirene do colégio lá, onde o mundo inteiro vira aquela coisa enferrujada e terrível, né? E começa a aparecer um monte de barata. Barata grande, né? Como tem no jogo. Só que a barata... Nossa, cara, é maravilhoso aqui. É sensacional. Ele consegue matar uma das baratas e aí a barata vira de cabecinha pra cima, assim, né? De barriguinha pra cima. E ela tem a cara de meio de ser humano. E ela, tá morrendo, ela esperneia um pouco, ela bota a carinha pro lado e abre a boca e bota a linguinha pra fora. Pode dizer que tá morrendo. Isso daqui é o mais puro cinema, entendeu? Que não tem como não olhar pra isso e não dar uma gargalhada nesse negócio. E aí, tá, beleza. James consegue fugir das baratas de linguinha de fora e entra nos apartamentos. E aí a gente descobre que ele morou nos apartamentos com a Mary. Pra quem não entendeu ainda, a Mary, ela nasceu em Silent Hill nesse jogo aqui. Eles não foram pra lá um dia da vida deles e passaram férias. Ela morou lá, ela nasceu lá e é isso aí, entendeu? O cara que explicou o jogo pro diretor, ele não entendeu nada do jogo. Ele só explicou por cima, sei lá, ele tava de má vontade com o diretor. E aí ele, cara, é isso aqui, ó. Explicou um negócio mega raso. E aí o diretor pegou e falou o quê? Beleza, culto. Vou enfiar o culto em algum lugar aqui. Não tem problema. Tudo que eu sei de Silent Hill é culto. Nesse jogo não tem nada do culto, né? E aí no meio disso aí ele já tá lá nos apartamentos, né? No mundo da ferrugem. E ele começa a ter dor de cabeça e, nossa, loucura batendo. Ele faz o quê? Liga pra cartomante dele. E aí ele fala coisa com coisa pra ela. E vai, tá doendo demais. E aí a cartomante, com aquela preocupação de milhões dela, pega e fala, não, sai daí, James. Pô, para disso. Que absurdo, volta pra casa. E, tchau. Desligamos. O James lá no meio do inferno. E a cartomante pega e liga pra alguém e fala, tem que visitar o James amanhã, viu? Ele tá meio complicado. E o filme simplesmente esquece dessa informação, entendeu? O filme caga pra essa informação, por isso que eu digo os cortes são bizarros. Porque ninguém vai visitar ninguém, entendeu? Se for visitar, não filmaram. Cara, tira essa parte da cartomante aí falando que tem que visitar o cara.
E nisso aí toma em flashback, né? Aí começa a mostrar mais a vida deles, né? E a gente nota algumas coisas. Assim, a Mary do jogo, ela se vestia de uma forma, tipo assim, vamos para o culto anos 90, tá ligado? E a Mary do filme, ela se veste ok, entendeu? Normalzinha. E assim, isso daí, beleza, não tem. Nossa, não vai ter nenhuma. Não, tem diferença pra cacete. Isso daí faz uma diferença muito grande. Porque tem toda aquela questão de que o James, no jogo, ele tem todos os sentimentos, né? Todos os desejos que ele tem pela Maria, porque a Mary se vestia, né, daquele jeito. Só faltava meter uma burca. E o James olhava pra Maria e falava, nossa, olha aí, ó, é a Mary melhorada. Só que, cara, até isso nesses filmes os caras não quiseram, entendeu? Porque a química dos dois, ela é inexistente. E aí ele lembra num flashback que ele voltou pra casa e tava todo culto dentro da casa dele, entendeu? Tava toda a gangue da Ana Maria Braga, porque a mulher do culto tava parecendo a Maria Braga. Tava toda a gangue da Ana Maria Braga dentro da casa dele. Falando, e fecharam janela, assim, um negócio caricato demais e terrível. E nisso ele lembra que tinha um altar absurdo. Assim, a mulher tinha um altar escondido no closet, que ficava atrás dos cabide. E, cara, red flags, né? Por favor, não ignore. Ele pega e vai olhar esse altar lá no flashback, né? Ele olha assim e tem uma... E aí é incrível, tá? Porque mais uma cena boa, assim. Tem ela, tem uma foto dela, aí tem um busto, e aí tem uma foto dela com um cara que parece o Hulk e a Jota. E assim, eu acho que é o pai dela. Não sei se é o pai dela. Tomara que seja, né? Porque a não ser que ela goste muito de AJs, pra ter um altar pra um AJ. E aí, voltando pro presente, o James lembra desse altar pro Hulk e AJ, ele abre ele. E lá tem um laudo de internação. Cara, por que tem um negócio de internação ali? Beleza, aí você pode falar, não, é Silent Hill, não tem que fazer sentido. Pô, tem que fazer o mínimo, né? Mas tá, vamos passar esse pano aí pro Hulk AJ. E ele pensa, vou ter que ir pro hospital, né? Vambora. E aí, no que ele tá tentando sair dos apartamentos ali, ele encontra o Ed, né? O nosso amigo gordinho lá, vomitando, né, no apartamento. O Ed tá completamente descaracterizado aqui. Ele fala que ele mora lá porque é legal, porque não tem... Os monstros não entram lá. É por isso, ele mora lá daí. É bizarro como o filme não se entendeu, ele não se decidiu o que tá acontecendo. E nisso aí eles escutam a criança, eles vão atrás, né, e é a Laura. E aí a Laura está completamente cagada, porque o cabeça de pirâmide tá vindo. Mais uma vez, o filme não entendeu o que ele quer passar, porque a Laura, ela vê tudo, ela tá com medo daquele mundo. E aí no jogo, ela não tinha medo nenhum, que era uma das grandes questões, tipo, como essa criança tá correndo num mundo onde tá cheio de monstros? Ela tá aí, faceira nessa cidade. Porque ela não via os monstros, ela não via nada, porque ela não tinha culpa, né? Só que aqui, cara, ela tá ali toda cagada com muito medo do cabeça de pirâmide. E nessa primeira cena eles já mostram pra gente que o cabeça de pirâmide é o James, na primeira cena do bicho, entendeu? E o bicho, e assim, ele tá perdidaço aqui, tá? Eles pegaram. Nos outros filmes eles adoravam botar o cabeça de pirâmide pra tudo, né? E nesse daqui ele tá, assim, ó, ele tá perdido. O cara não soube aonde colocar ele, ele só ficou, não, ele aparece aqui no jogo, eu vou botar também. E nessa sequência, o James sai correndo e no escuro tem uma mulher deitada. E assim, a mulher está nua, né? E o filme foca as partes ali, né? Foca nas costas dele e, assim, passa muito a impressão de que o James tá olhando pra bunda dela e aí ele fala, Mary? Cara, como assim, né? O cara reconheceu a mulher pela bunda, entendeu? E aí você pode pensar, pô, realmente ó, tá mexendo com a taradice do James, né? Então, olha aí, ó, realmente tamo chegando perto do jogo. Não. Esquece essa porra. E aí, essa Mary aí, ela vira uma aranha, tá? E assim, não dá pra distinguir tanto que é a Mary, tá? Só que, igual, ela vira uma aranha e sai correndo atrás do James. E assim, o James tá com uma lanterna, aquela lanterna ali que vai no peito ali. E aí, cara, ele mantém a lanterna acesa a sequência inteira. Ele entra num closet pra se esconder e a lanterna tá lá torando. E ninguém acha ele. Ah, meu Deus, a aranha era cega. Nossa, incrível, tá? Aí chega o cabeça de pirâmide. E a gente tem aquela sequência que seria aonde o James vê o cabeça de pirâmide pela primeira vez no jogo, né? Onde tem toda aquela cena com os manequins, né? Bem complicada. E aqui você pensa, pô, ele vai fazer a mesma coisa com a aranha, né? Ainda mais que a aranha é a Mary, né? O filme deixou claro pra gente. E aí ele pega e dá ele soco na costela da aranha, entendeu? E mata a aranha.
E ele vai pra cima do James, porque o James tá com um xenon dentro do armário escondido, né? É óbvio. Ele chega, entra no armário e fica encarando o James, e aí, de novo, o filme pega e mostra pra gente, ó. É o James, o cabeça de pirâmide. E aí, nesse momento, não acontece nada, tá? Se eu não me engano, tem mais um flashback. E é difícil lembrar todos os flashbacks do filme, porque ele é metade flashback, metade vida real, tá? Vida real dentro de Silent Hill. Que também não dá pra entender o que tá acontecendo, se é a vida real, se é a cabeça do James. E o James é teleportado pra salinha lá da Angela. Então, onde a Angela tá lá na frente do espelho com a faca, aquela cena clássica também. E mais uma vez a gente vê que o cara não entendeu o que era essa cena, o que era a Angela. E aqui o filme perde a oportunidade também de torar na trilha sonora. Eles podiam ter botado a musiquinha clássica que tá nessa cena, né? Mas eles botam qualquer outra coisa. E, cara, azar. Esse ponto que tu vê que realmente ninguém que tava envolvido nessa merda jogou o jogo. Porque, cara, era o momento de botar a musiquinha, era o momento de, cara, só faça a mesma cena. E aí ele vai falar com a Angela, ela mete um não rela em mim, fica apontando a faca pra ele e ele vai embora. A cena é isso, basicamente. E, sim, foda-se, ela dá a faca pra ele. No jogo é bem importante, né, que ela dá a faca pra ele. Que vai desencadear no final, que inclusive é o final que eles escolheram pro filme. Assim, o cara realmente não ligou pro jogo. E aí o James vem andando na cidade, e é aquela cena que a Laura tá em cima do muro. Ele olha pra ela assim, ué, como você subiu aí? E ela pega e se joga e fala, me pega. Cara, é incrível como essa cena dá um tom cômico pro filme. Porque parece. E o corte também é muito rápido. Então, assim, parece que ela vai pensar rápido. Se joga, ele pega ela. E nesse momento ali eu peguei. Pô, é todo mundo em pânico isso aqui. Não é possível, cara. Tá parecendo pelos cortes, sabe? Montagem. Me passou muito a vibe de todo mundo em pânico. Se esse filme não se levasse a sério, eles seriam todo mundo em pânico muito bom. E aí a criança sai correndo dele, né? Como o filme inteiro e como o jogo inteiro, né? Também. Só que vai parar num labirinto que, sim, o labirinto é também extremamente mal feito, não dá pra entender nada. Era pra ser a parte que eles estão no parque, né? Só que, cara, é muito estranho. É extremamente mal feito. Você não consegue entender direito o que é o labirinto. De repente, do nada, brota a Maria. Ele acabou de passar por um lugar ali e, de repente, naquele lugar... Maria, uau. E ela já começa com uns papos torto, né? Assim, ela tem esses papos torto também no jogo, né? Só que aqui, eu não sei se o que foi, tá? Não sei se a atuação é terrível, se a direção foi ruim, se o corte, cara, tudo é terrível. Mas eles estão conversando, e eles estão conversando de uma maneira normal. É a parte menos esquizofrênica do filme. Só que sim, esse momento era pra passar um pouco de, né, o James se preocupa um pouco, né, criar um pouco um leve laço com a Maria. Só que parece muito que ele só encontrou a mina maluca, e aí a mina tá maluca e ela também não tem carisma pra nada. Ele tem o carisma de uma batata inglesa, então fica dois personagens perdidos conversando de uma maneira muito mal feita e não consegue gerar esse vínculo pra gente. E aí, toma flashback de novo, e aí começa o flashback importante, que é o quê? É onde o James vai entender nesse flashback, o que acontecia com a Mary. Lá na história desse filme acontecia um negócio terrível, né? E aí me envolveram o culto, né? Porque o cara só sabia que existia o culto. Falou Silent Hill, ele pensou, deve ser o culto de novo, né? E aí toda essa sequência aqui, ela é muito estranha, porque Silent Hill tá passando uma vibe de uma cidadezinha, né? Porque ela é uma cidadezinha pequena, sei lá, interior dos Estados Unidos. E toda vez que aparece o culto, parece uma cidade grande. Parece que eles estão, sei lá, Nova York, tá ligado? Toda vez que o culto aparece, tem arranha-céu, tem... Até na primeira cena que eles aparecem lá, que é uma festa. Porra, é uma festa imensa. E, tipo assim, tu não tem uma festa dessa no interior dos Estados Unidos, num lugar tão badalado, assim, pra ter festa. E a impressão que me passou é que, tipo assim, alguém da gangue da Ana Maria Braga ali não podia filmar no lugar onde eles criaram a cidadezinha, ou onde eles tinham uma cidadezinha pra fazer. Ou sei lá, tudo era fundo verde, eu não sei, cara. Não faz sentido pra mim. E alguém não podia filmar onde eles filmavam a cidadezinha pequena. E eles foram obrigados a filmar num negócio gigante. Não tem outra explicação.
porque destoa completamente do resto do filme, sabe? Parece até que eles foram pra outra cidade pra ter as coisas do culto. E aí ele vê todo o ritual que eles faziam com a Mary, né? Coisa horrível, dava um negocinho pra ela lá, um tipo de um alucinógeno, ela começava a sangrar, os caras iam lá e lambiam o sangue dela, coisas de Silent Hill. E aí nesse momento, né, ele resolveu, não, acho que chegou, não dá mais, vamos divorciar. E ele, na verdade, ele queria levar ela embora, só que ela não quis ir embora, porque ela falou, eles são minha família. Meu Deus, moça, pelo amor de Deus, que família é essa que fica lambendo o seu sangue, fica fazendo você sangrar pra lamber seu sangue? Coisa estranha, e você já tava indo embora no início do filme, você já chegou nessa conclusão. Você não precisava, cara. E aí, o filme nos teleporta, né, mais uma vez, pro hospital. E o James tá lá no hospital com a Maria, já. E, de repente, vem uma manada de enfermeiras, tá? Atrás dele, se é outra coisa que o filme ele dá uma exagerada sempre. É sempre assim, é sempre muita coisa. Sempre, sabe, uma coisa seria injogável, vamos dizer assim. Uma manada de enfermeiras. Essa cena também é incrível, tá? Porque eles estão no corredor que vai pro elevador. Eles entram no elevador e eles não apertam botão nenhum. E aí você pensa, pô, o elevador tá quebrado, né? Complicou. E o James sai pra enfrentar a manada de enfermeiras, né? E ele não. Ele tem uma faca, sei lá, nem me lembro, não. Ele tem um pedaço de ferro. E aí ele vai enfrentar elas e ele começa a bater em algumas, derruba algumas, sei lá o que. Entra um enfermeiro e dá a facada na Maria. Ele derruba ela e aí ele aperta o botão do elevador que tava funcionando desde o início. Então, assim, cara, não, por quê? Por quê, né? Cara, nem, sim, não dá pra justificar nem que é filme de terror, eles tomam decisões. Não existe isso. E aí essa cena, ela foi basicamente pra Maria tomar a facada, entendeu? Porque daí ela vai ficar de canto em todo o próximo take, né? Porque no jogo ela só começa a passar mal, ela começa a se sentir mal e ela fala, não, beleza, vou ter que deitar aqui. E aqui o filme, ele tem uma necessidade de explicar coisas que não precisa. É incrível. Ele, não, vamos ter que dar uma facada nela, por mais que seja na cena mais bizonha possível. E nisso aí a Maria vai conversar com o James, né, antes dele sair, e ela fala, me promete que se você não achar a Mary, você vai voltar aqui, nós vamos fugir junto. E tipo assim, eles conversaram por, sei lá, 5 minutos de tela e eles não teve carisma nenhum, entendimento nenhum entre os dois, né? A gente não consegue entender que não, agora eles são um casal. Não existe nada disso, cara, não faz o menor sentido. E ali já parece que força um romance aí. Mas o próprio James, ele olha pra trás com a cara tipo, como assim, vou fugir contigo, filho, nem te conheço. E o James sai no hospital, né? E encontra a Laura. E a Laura sai correndo, como sempre, né? É aquela parte do jogo onde ela tranca ele numa sala, né? Com um dos bosses do jogo, né? Só que quando ele chega lá no filme, o boss é a Maria, né? E já é o boss final, vamos dizer assim, né? E é a Maria aparecendo. E ela tá monstruosa, né? Ela não parece direito a Maria. Ela tá monstrão, meio olhos famintos até. E aí o James olha pra ela e abre um sorrisinho, cara, falando, não, Mary. Cara, pelo amor de Deus. E ele ficou feliz. Ele encontrou ela, tá? Ela virou olhos famintos. Olha que delícia. E aí nessa parte vem a loucura completa desse filme, tá? E aí, sim, se ele já não tava terrível o suficiente, ele resolveu ficar confusamente terrível. Porque o James acorda no hospital, na vida real, entendeu? Sim, ele acorda e dá a impressão de que, não, foi tudo na cabeça dele. Tudo que aconteceu no filme até agora foi na cabeça dele. E nisso aí, tome mais flashback, né? Flashback dentro do flashback, dentro da loucura. E aí no próprio hospital, né? Tá lá a psiquiatra cartomante dele. E ela tá conversando com a enfermeira. É tipo assim, ela não tá conversando com o James. Ela tá conversando com a enfermeira. Dá a entender que é uma cena real mesmo, né? Porque, bom, por que o filme ia me mostrar algo? O James não tá na cena, entendeu? E eles estão mostrando as duas conversando, que seria, sei lá, duas invenção na cabeça dele conversando. E ele não tá nem ouvindo. De repente ele começa a olhar pra janela e tem umas mariposas vindo e Shazam. Depois ele volta pra Silent Hill. E assim, passaram dias, tá? Pelo que o negócio mostra pra gente, passaram dias que ele tá no hospital. E ele simplesmente volta pra Silent Hill. Então, o que era um negócio da cabeça dele, a gente já não sabe mais. Não, ele viajou depois daquele boss e enfim, achou que tava
no hospital na vida real, ele voltou. Silent Hill, na verdade, é uma viagem na cabeça dele e ele tá nesse hospital. Sim, eu consigo ver o diretor fazendo isso e olhando, lendo isso e falando, cara, tá do caralho isso aqui, hein? Puta merda, olha só, eu sou genial, eu sou o Christopher Nolan aí quase. Bom, ele volta aonde a Maria tá, né? E ela fala que ele prometeu que eles iam fugir juntos, sei lá o quê, e ela mete um beijo nele. Tipo assim, o beijo mais sem química da história, assim, por que ela meteu um beijo nele, cara? Não faz sentido, nada a ver, né? Como eu disse, eles não tinham química nenhuma. Aí vem mais uma cena maravilhosa, tá? Porque o James, ele olha, ele cagou pra mulher. Ele cagou. E ela tá lá fazendo discursinho de, não, vamos fugir juntos e, nossa, uau, nossa vida junto vai ser boa. E ele pega e mete uma Jean Grey, bota a mão na cabeça assim, filme até o take, mostra assim a cara dele como se ele estivesse fazendo um esforço. E ele sumona o cabeça de pirâmide que mata a Maria. E ele, sim, ele caga baldes pra morte da Maria. O que no jogo é completamente diferente, né? Porque ele tinha sentimentos pela Maria. Né? Ele não ia fazer isso nunca. E ele acaba se sentindo culpado também, né? Da Maria ter morrido. Então, no jogo, né? Que no filme, ele que matou, basicamente. E aí o filme, mais uma vez, ele não tinha mostrado pra gente o suficiente ainda, né? Mas toda vez que o cabeça de pirâmide aparece, a câmera passa por dentro no trinco que tem no capacete ali e mostra, é o James, uau, pela quinta vez o filme tá mostrando isso. Cara, pelo amor de Deus, já entendi. E assim, aqui, se você gosta do cabeça de pirâmide, esqueça dele, tá? Porque ele não vai mais aparecer. Acabou a participação dele nesse filme, tá? No nada, vamos, mais um flashback. Aí tá lá o James pintando, e ele já tá barbudo, né? Mas não mostra muito bem ali de perto, e ele tá lá pintando a Maria, e ele cai na água bêbado. E aí, no que ele cai na água bêbado, na verdade, ele sai em Silent Hill, de dentro da água, dentro do rio que tinha em Silent Hill, e ele tá na frente do hotel, e o hotel tá pegando fogo. Assim, ok, dá pra você falar, não, mas em Silent Hill tem coisas que não fazem sentido. Cara, tem que ter um pouquinho, tem que ter nexo, né? As coisas tem que se juntar. O cara tá no hospital, aí ele... Não tem como, ele tá no hospital, ele teve um flashback e ele acordou dentro d'água. E aí ele chega no hotel... E a Laura tá lá. E aí a Laura, ela, nesse momento aqui, o cara se soltou, entendeu? O cara falou, não, a Laura vai dar cagaço também. E aí a Laura começa a andar que nem os bichos do chamado, né? E começa um olho dela tá mais pra cima que o outro, aquele negócio meio cerveró. E aí ela pega e fala, pro James se lembrar, lembre-se do nome dela. E aí vem a chave de bosta que o filme tá tentando te entregar pra abrir esse universo de pezes humanas. E aí, qual era o nome verdadeiro da Mary? Era Mary Angela Laura Percival Jackson Crane Dumbledore. Tá ligado? Que nome é esse? Tá ligado? Não tem cabimento o nome dela. Era Mary Angela Laura. E aí, ela com esse nome de Dumbledore aí, basicamente, ela pega e fala... E todos os personagens são a Mary. Só que aí você tem aqueles personagens perdidos lá no meio que não era a Mary. E, cara... Sabe, nada funciona, nada se conversa. E você fica, tá, peraí, então tudo não tá na cabeça dele, menos o Ed. E cadê o Ed? O Ed sumiu, o Ed tá morando lá ainda. Ele ficou nos apartamentos. E nisso daí, do nada, aparece a Angela e eles jogam o James no boss da Angela, porque o cara deve ter visto só os cortes do jogo e ele falou, não, o boss da Angela é muito legal, então vamos botar lá. E a Angela já está aparecendo como Mary, né, porque claramente ela era a Mary, né, no início do filme, pelo amor de Deus. Inclusive, a gente tem que ver um sindicato aí dos artistas, que essa moça fez uns 12 papel nesse filme. Eu não duvido que ela não seja o Ed de barba. Quando tem toda a parte ali, né, do boss, que é o pai da Angela, né, na verdade, no jogo, o James simplesmente, ele fala alguma coisa e o boss se desfaz e pega fogo. Cara, por quê? E aqui cabe também de falar que, assim, a Angela no jogo, ela tem toda a questão que ela teve, uma questão com os pais dela, né, com o pai dela, que, né, fazia coisas extremamente erradas com ela quando ela era mais nova, e aí ela acabou, né, matando o pai dela. E assim, ela se sente culpada por isso. Tem todo um lance da culpa e tudo mais, que é o que corrói ela, que faz ela ir pra Silent Hill. E aí vocês lembram que eu falei que o hotel tá pegando fogo. E assim, no jogo, o hotel tá pegando fogo no momento em que o James entende o mundo da Angela.
E ele vê e ela fala pra ele, né? A ceninha famosa lá da escada. Ah, pra mim é sempre assim, tá pegando fogo sempre. Só que aqui o filme simplesmente resolveu que vai tudo pegar fogo, porque o cara viu mais um corte e ele viu que no final o hotel tava pegando fogo. Ele resolveu que o hotel pega fogo pra sempre. Então, ai meu Deus, cara, é bizarro demais. Mas voltando, né, pra esse filme, vamos ter mais um flashback, né? Obviamente, flashback na tua cara e mostra que ele se sente culpado por ter ido embora, né? Porque na cabeça dele ela não ia ficar doente se ele não tivesse ido embora, sei lá. E só que ela já ia estar, né, cara? Pelo amor de Deus, deram o remedinho pra ela sangrar lá a vida inteira. É óbvio que ela ia estar doente. E aí ele volta pra cidade lá, barbudo, né, e tudo mais, até aí não mostrou muito de perto. E ele vai no hospital ver a Mary, né, não, ó, a Mary tá muito mal, ela já tá definhando, né, ela tá no final da vida, assim. Aí nessa cena tá tudo indo e tudo mais. Vai pegar uma toalha no banheiro e, meu Deus do céu, a barba dele. Cara, a barba dele tá num nível assim. 10 mandamentos, tá ligado? Esse filme foi feito pela Record. Quando mostra essa barba, não tem como. Eu soltei uma gargalhada, cara. Não existe como se segurar nesse momento. Porque a barba dele tá muito falsa, cara, assim. Nossa, zorra total, tá ligado? Ele volta lá com a sua barbinha, né? Pra falar com a Mary. E a Mary fala, ela implora pra ele matar ela, porque ela tá sofrendo demais e tudo mais. Ela implora pra ele matar ela. E ele, beleza, vai lá e mata ela, né? Só que aí, mais uma discrepância pro jogo, né? No jogo, ela até meio que sussurra, né? Alguma coisinha ali pra ele matar ela. Só que é um sussurro muito de leve e ela não queria, né? Ela não passa a ideia de que queria morrer, né? Não, sim, ela já tava delirando, então não tinha muito. E por que ele tá se sentindo culpado no jogo? Porque realmente foi por um impulso dele, entendeu? Foi por vontade dele que ele matou ela, não foi porque ela pediu pra ele. Por isso que ele tá em Silent Hill. Só que ali não faz sentido nenhum ele tá em Silent Hill porque ela pediu pra ele matar ela. Implorou, me mata que eu tô sofrendo. Ele foi lá e matou ela. Então aparece o último boss, né, do jogo, que é a Mary do Olhos Famintos. E tudo em chamas, sem fazer sentido nenhum. O James vai pra perto dela e ela perdoa ele. Perdoa pelo quê? Perdoa ela que pediu, não tem sentido nenhum ela perdoar. E aí fica só o corpinho dela lá, né? Ele pega o corpinho dela, sai do hotel, bota ela dentro do carro e se joga. E aí é o final lá do jogo, né? Aonde ele pega o carro e se joga no rio. Só que assim, o carro é conversível. E isso é um detalhe muito de merda, né? Mas me incomodou um pouco, sabe? Cara, o carro é conversível, eles não estão presos naquele carro ali. Mas beleza, o cara queria se matar, ele queria levar o carro junto, sei lá. E aí você pensa, pô, legal, acabou o filme. Não acabou. Aí, de repente, do nada, o James está dentro do carro dele de novo na primeira cena do filme. Por quê? Que coisa ruim. E ele tá lá na primeira cena do filme, ele atropela lá a mala da Mary de novo. E eles se conhecem, ele tá agindo completamente estranho, que nem maluco, porque ele tá deixando claríssimo que ele já viu aquela cena acontecer. E se a Mary fosse uma pessoa sangue, não viveu uma vida de abusos, ela teria fugido dele. Ela entra no carro dele e eles vão embora de Silent Hill. Não, mudou o futuro, mudou nada, ele não mudou nada. Ela tá sendo drogada há 20 e tantos anos. Ela vai ficar doente igual, cara. E aí sobe os créditos e, cara, eles podiam ter usado a música aí também, sabe? Nem a música, nada. E basicamente é esse o filme, né? Eu assisti ele, assim, talvez porque vocês não precisam, tá? Mas eu, por incrível que pareça, eu achei um filme terrível, tá? Primeira coisa, é óbvio que ele é um filme terrível pra quem tá esperando alguma coisa parecida com Silent Hill 2. Como eu já tinha informações de que o filme não tinha nada a ver com o jogo, eu fui meio de sangue doce, né? Eu gosto muito, né, de Silent Hill e tudo mais, mas eu não sou aquele fã fervoroso de, meu Deus do céu, estou ofendido com a criação deste filme, sabe? Eu não sou esse tipo de cara. Então eu consegui descolar um pouquinho e eu passei o filme inteiro rindo, sabe? Tem várias cenas ali que falta só, sei lá, uma pontinha a mais de exagero pra virar todo mundo em pânico. Tem várias cenas que tu consegue ver, faltou só um pezinho a mais no humor, virava todo mundo em pânico isso aqui.
E, cara, pra mim não foi uma experiência tão terrível, porque realmente eu olhei da maneira mais despretensiosa possível e eu não tinha mais nada pra fazer, entendeu? Agora, talvez pra quem foi no cinema, gastou dinheiro, gastou um tempo, talvez tenha sido bem ruim, né? Mas é basicamente isso, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve e um big beijo pra vocês. Até a próxima.